Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir no Evangelho de Mateus, capítulo de número 24. Amém? Todos acharam? Mateus, capítulo 24, nós iremos ler 2 versos. A partir do verso 12, diz assim: E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Vamos repetir todo mundo juntos? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Oremos ao Senhor. Pai bondoso, nós te bendizemos, ó Senhor, por essa noite e por todos os irmãos, ó Pai, que se encontram aqui nesse ambiente e também aqueles que se encontram, ó Deus, acompanhando pela transmissão. Deus, no nome de Jesus, tu possa, Deus, utilizar a tua palavra para a glória do teu nome, para a edificação da tua igreja, para confrontamento ao Senhor, para que a tua igreja, Senhor, possa viver a tua palavra, assim como lemos nessa noite. Essa é a nossa oração, nos ajude, no nome de Jesus. Amém. Como anda o seu amor? O seu amor está frio ou está aquecido? O capítulo 24 do Evangelho de Mateus inicia o 6º e último sermão, ou grande sermão de Jesus, registrado nesse Evangelho. E esse sermão, esse último sermão, ele é conhecido como o sermão escatológico do Senhor Jesus. Nesse sermão, Jesus irá falar acerca de algumas profecias, de acontecimentos futuros, alguns que ao nosso tempo já aconteceu e outros que ainda irão acontecer. Do verso 1 ao verso 2, Jesus vai profetizar acerca do que aconteceu com o templo em Jerusalém, a destruição do templo. Do verso 3 ao verso 14, Jesus irá tratar acerca do princípio das dores. E o que segue em diante do capítulo do verso 15 até a parte final, Jesus irá falar sobre a grande tribulação e acerca de sua vinda. Ou seja, no texto em que lemos, ele se encontra basicamente na parte do princípio das dores. Esse texto também está registrado no Evangelho de Marcos, no capítulo 13, e também no Evangelho de Lucas, capítulo 21. São textos correlatos, não exatamente a mesma descrição, pois cada evangelista narrou de sua forma, mas existem nuances que se igualam. Sendo assim, Jesus se encontrava junto com seus discípulos, tendo, como diz o verso de número 1 do capítulo 24, tendo saído do templo, ele é indagado pelos seus discípulos acerca de algo bem peculiar. Eles, ao verem aquele templo todo construído,
um templo gigantesco, não semelhante ao do templo de Salomão, mas um templo suntuoso, que Herodes manteve a sua construção. Boa parte do templo era feito de granito, mas em outra parte de ouro puro, belo, no meio da cidade de Jerusalém. Gigantesco. E local de adoração para o povo do Senhor. Eles que já tinham passado por ver um templo completamente destruído, pois esse templo do templo de Jesus foi erguido, mas no tempo em que o profeta Jeremias profetizava em Jerusalém, quando a Babilônia tomou a cidade de Jerusalém, a primeira coisa que a Babilônia fez foi destruir os muros e destruir o templo. O templo foi subjugado, foi queimado. E ali estava o templo erguido com pedras grandiosas, suntuosas, uma obra magnífica. Mas Jesus profetiza que aquele templo iria ser destruído. Nenhuma pedra que estava ali permaneceria da mesma forma, pois não ficaria pedra sobre pedra. Saindo do templo, que fica exatamente na parte do cume do Monte Sião, em direção à frente do templo, se encontra o Monte das Oliveiras. E como de costume, Jesus vai com os seus discípulos até o Monte das Oliveiras para orar. E a partir do verso número 3, lá, os discípulos indagam ao Senhor acerca de como seria a vinda do Senhor. Pois Jesus já vinha dizendo aos seus discípulos que ele era necessário ir ter com o Pai, para que pudesse enviar-nos o Espírito Santo. Para que a sua obra pudesse ser concretizada, ele precisaria ir ao Pai. Então, sabedores disso, eles indagam ao Senhor: quais são os sinais da tua vinda? Lembrando, irmãos, que o povo judeu é um povo que trabalha em base do concreto, do que vê. Pelos sinais Jesus operava, e foi por conta dos sinais que Jesus utilizou-os para que seu nome fosse apresentado a todos em Israel. Pois sem os sinais, o próprio Jesus disse que o povo não iria crer nele. Pois não havia fé no coração do povo de Israel. Eles não viam em Jesus o Messias de Deus, o Cristo enviado por Deus. Então Jesus vai descrever, a partir do verso número 3, os sinais da qual haveria no curso da história, que iria sinalizar à igreja, aos seus discípulos, que estava perto a volta do Senhor. A primeira coisa que Jesus diz não é um sinal, mas sim um alerta que todos os seus discípulos deveriam ter. Esse alerta se encontra no verso 4. O alerta fala acerca de que ninguém de nós, ninguém dos seus discípulos venham ser enganados. Ou seja, irmãos, a partir em diante, desde quando Cristo iria ter com o Pai, os discípulos seriam enganados ou tentariam os enganar. E esse é o alerta que o Senhor nos levanta nessa noite. Mais uma vez, existe muito engano no mundo. Homens que se levantam falando muitas coisas. E a essas inverdades precisamos estar atentos. Porque não é o que eu acho, nem o que você acha que é verdade. Mas sim o que se encontra na palavra de Deus. Portanto, o primeiro alerta, não um sinal. Jesus nos alerta nessa noite. Tenham cuidado de não estar andando enganado. Porque a gente pode estar aqui na igreja, irmãos, achando que estamos vivendo e fazendo a verdade, mas estamos nos enganando. Sendo assim, Jesus vai nos apresentar dois grupos de sinais
que haverão na história da humanidade, desde a sua ida ao Pai, para sinalizar a sua volta. O primeiro grupo de sinais são causas externas que acontecerão fora da igreja. Externa à igreja. No verso número 5, Jesus vai dizer que muitos, durante a história, viriam em seu nome. Se apresentariam como sendo o Cristo, como sendo o Messias, um libertador, aquele que viria em nome do Senhor. E muitos, no decorrer da história, tomaram o nome do Senhor, e até hoje muitos tomam o nome do Senhor, se intitulando como sendo um enviado de Deus. A segunda causa externa de sinal que viria para a igreja se encontra no versos 6 e 7. São guerras, rumores de guerras, nação contra nação, reino contra reino, fome e terremotos. Se olharmos para o curso da história, desde quando Cristo foi assunto aos céus até hoje, o que mais vimos é isso. Hoje, no mundo, há várias guerras. Aqui no Brasil, o ano passado, no Brasil, teve um terremoto. Fora em outras nações. A fome paira em todos os lugares. Na África, no próprio nosso país e em demais países da Ásia. Sinais que estão fora da igreja, que fazem com que a igreja, ao olhar para esses sinais, lembrem do que Jesus falou aos seus discípulos. E por fim, um sinal externo seria que por causa do nome de Jesus, a igreja seria afligida pelo mundo, eles seriam atribulados, eles seriam odiados e eles seriam mortos por causa do nome de Jesus. Possa ser que nenhum de nós chegou a ser morto, né? Ou alguém próximo nos nossos dias, mas existem muitos nossos irmãos, padecendo grande perseguição. E no decorrer da história, os próprios apóstolos, esses discípulos que ouviam do Senhor, todos eles, menos João, morreu pela mão de outro. Foram mortos, odiados, atribulados, perseguidos. Tiago foi o primeiro mártir da igreja, morto por Herodes. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Tomé morreu sendo flechado. Paulo cortaram a sua cabeça. Eis aí, irmãos, ao olharmos para essas coisas externas à igreja, pode nos causar temor, pois o que é que a gente pode fazer quando a terra treme? Ou quando um maremoto vem contra nós? Ou quando um exército vem para nos subjugar? Qual força nós temos como igreja para limitarmos essas questões? Só que essas coisas externas à igreja não afetam a nossa fé. Não diminui a nossa fé. Na realidade, em toda a história da igreja, quando a igreja era pressionada pelo mundo, perseguida pelo mundo, quando o sangue da igreja era derramado, mais florescia, mais o Senhor fazia crescer a sua igreja. Pois quando os seus servos padecem, Deus é glorificado. E essas coisas externas não afetam o nosso relacionamento com Deus. Na realidade, nos faz orar mais. Quando um terremoto vem, quando a guerra vem, imagine, irmãos, a igreja na Ucrânia, toda ela, de todas as denominações, se uniram em oração em um culto só, coisa que dificilmente nós vemos, mas por conta de uma circunstância tão drástica, Deus utiliza isso e nos faz lembrar desse sinal de que Jesus está voltando. Mas existem causas internas. E é sobre essas que nessa noite
sobre uma delas que eu gostaria que a gente pudesse meditar. No verso número 10, Jesus vai nos apresentar uma das causas internas que seriam como sinal da sua volta. No verso 10, ele vai falar que haverá na igreja do Senhor escândalo, traição e ódio entre os irmãos. Haverá circunstâncias que não era para existir, mas acontecerá. O nome de Jesus será blasfemado entre os gentios, entre os do mundo, por nossa causa. E isso é um sinal de que Jesus está voltando. Haverá traição entre os irmãos. Haverá facção, partidarismo. Ao invés de haver amor, haverá ódio. Vamos ler o que diz o verso número 10. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. No verso de número 11, haverá o segundo sinal interno. Haverá falsos profetas que irão enganar a muitos. Verso 11 diz: levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. O que é um falso profeta, irmãos? Para o contexto do Antigo Testamento, e é bem claro isso, falsos profetas eram homens que se levantavam diante dos reis ou da nação e profetizavam sentenças afirmando que vinha do próprio Deus e direcionava o povo de Deus para esse caminho da qual ele profetizava. Essas coisas não aconteciam e levavam o povo do Senhor a pecar. Já um verdadeiro profeta, ele fala o que Deus mandou. E o que Deus mandou acontecerá no devido tempo, pois foi Deus que falou. Mas, se percebermos, durante toda a história do curso dos servos do Senhor, tudo que Deus fala é para o bem do seu povo, é para a correção do seu povo, é para a educação do seu povo, porque Deus ama o seu povo. Então, muito mais vezes Deus falará para corrigir o nosso pecado do que em favor de nós, porque muitas vezes estamos distantes de Deus. E é necessário que Deus levante o seu para anunciar a sua verdade, para que o seu povo se volte para Ele. Foi no decorrer do povo de Israel, foi o tempo inteiro isso. Mas nos nossos dias nós estamos vendo homens que falam ou afirmam que falam em outras línguas, que têm o Espírito Santo e que têm titulação, têm certificação e se levantam diante da igreja falando coisas que não estão centradas na palavra do Senhor. E as pessoas querem ouvir, porque assim como disse Paulo a Timóteo, haverá naqueles dias pessoas que irão ter o seu ouvido como que coçando, para não querer mais ouvir a sã doutrina, mas eles buscarão falsos mestres que falem o que lhe agrada, que profetizem algo que faça o seu coração se derreter. Nos nossos dias nós vemos homens ensinando a como ganhar mais dinheiro, a como conquistar uma empresa, a como conquistar um marido, a como ter uma casa nova, a como ser rico. Poucos falam acerca de arrependimento. Este seria um outro sinal interno, que a igreja, ao ver isso em seu meio, deveria se alertar que Jesus está voltando. E por fim, e é nesse que eu gostaria de me ater, no verso de número 12, o terceiro sinal é que o amor se esfriará de quase todos. O verso 12 diz:
E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Sabiamente, D.A. Carson, no seu comentário do livro de Mateus, fala algo que, ao estudar esse texto, estava me intrigando. Pois, se nós vermos, irmãos, o que diz o verso número 13, e possa ser que essa seja a compreensão que você tem até hoje, se assim Deus permitir. O verso 13, que é logo em seguida ao 12, diz que aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Louvado seja o Senhor. Mas perseverar em quê? Ou em quem? Você está perseverando? Como você pode ter certeza que está perseverando? Pois, segundo o texto, só será salvo quem estiver perseverando. A perseverança será que é vir todos os cultos? É permanecer de joelho? É ler todos os anos completamente a Bíblia? É ter entregado um pacote de folhetim evangelístico? É ter participado de todas as reuniões? O que é perseverar? D. Castro diz o seguinte: os que se desviam da fé são enganados pelos falsos profetas. E os que odeiam uns aos outros nutrem esse sentimento por causa da perversidade que abunda e porque o amor da maioria tornou-se frio. Crentes confessos ou estão incluídos nessa descrição ou são o foco de interesse. Mas só aqueles que perseverarem em amor e a despeito da perseguição serão salvos. A perseverança que deve existir no coração do crente, que dará a ele a graça de ser salvo, é a perseverança no amor. Mas nos últimos dias, Jesus disse que o amor de quase todos esfriará. Sendo assim, irmãos, porque segundo o verso número 12, a causa que motivou o esfriamento do amor nos crentes foi a multiplicação da iniquidade. Então, qual seria a influência de um mundo como nós vemos hoje, exageradamente iníquo, para levar-nos a um esfriamento do amor na igreja? Qual seria essa influência? Porque vocês têm percebido que os tempos não são os mesmos? As coisas que há 10, 20, 30 anos atrás eram tidas como certas, hoje não é mais. Mudou-se, se inverteu. E, pela probabilidade dos fatos que estão acontecendo, as coisas só irão piorar. Então, qual seria a influência que o mundo tem gerado, esse mundo iníquo, esse sistema à volta da igreja iníqua, que faz com que esfrie o coração dos irmãos, faz com que esfrie o amor dos irmãos? Porque, irmãos, se existe um perigo desses sinais aqui, é o esfriamento do amor. Um terremoto pode destruir a sua casa. Você pode até ser soterrado. Guerras podem vir contra as nações. Bombas podem explodir aqui próximo de nós. Pode haver fome. Uma grande pandemia, como já passamos. Coisas terríveis, mas isso não afeta a nossa fé. Mas e o seu amor? Como anda o seu amor?
ele está frio ou está aquecido? Eu queria trazer 3 pontos para responder a esse questionamento acerca da influência do mundo. Será que realmente esse sistema iníquo influencia? Primeiro, a maldade que há no mundo, ou a iniquidade que há no mundo, que só cresce, ela dificulta o povo de Deus cumprir a sua lei. O mundo como anda, os sistemas como está acontecendo, que incentiva a queda, incentiva a desobediência à lei de Deus, ela dificulta a igreja a cumprir a lei. Não impede, mas dificulta. Será difícil, pois influências externas podem nos afetar. Como assim? Olhando para a história do povo de Deus, nós percebemos que quando o povo de Deus estava em um local dedicado e exclusivo ao Senhor, eles eram mais fiéis, eles eram mais temerosos, eles estavam mais dedicados ao Senhor. Mas quando eles se encontravam em um local onde a iniquidade estava à sua volta, eles caíam contra o seu Deus. Eles pecavam. O povo se encontra no deserto, distante de qualquer influência do Egito. Deus utiliza 40 anos para expurgar do coração de seu povo a idolatria ou o amor ao Egito. Mesmo fora do Egito, do território, eles saíram do Egito, mas levaram ele em seu coração. De milhares de homens e mulheres que estavam no Egito, que saíram de lá, só 2 chegaram à terra prometida. Porque o amor de muitos esfriou. Chegando o povo na terra prometida, Deus dá uma ordem: matem todos, animais, crianças, jovens e velhos. Todos eram para serem mortos. O que o povo de Deus faz? Não obedece a Deus. E a influência das cidades próximas à terra prometida faz com que o povo, mais uma vez, peque contra o Senhor. Chegando ao ponto extremo de tamanho pecado e idolatria, que Deus tira o seu povo da terra prometida e exila eles para a Babilônia. E lá, eles não passam mais 40 anos, eles passam 70 anos. Para mais uma vez, Deus expurgar a idolatria que vem desde o Egito. E o povo retorna para a terra prometida. Nesse período, Deus faz uma promessa ao seu povo. Que agora essa seria a sua última e definitiva ação para retirar do coração do seu povo a idolatria. Ele não mais iria tirar o povo da sua terra. Ele iria agora pessoalmente à terra para pagar o preço por essas vidas e converter e transformar o coração de pedra em coração de carne. Ele faz isso em Jesus. Agora nós, irmãos, como poderemos estar nesse mundo iníquo, querendo e se deleitando com as coisas deste mundo? Paulo vai dizer aos Colossenses que nós devemos pensar nas coisas que são do alto e não deste mundo, porque as coisas desse mundo são perecíveis. A traça destrói, o ladrão rouba,
Mas se o nosso coração estiver no Senhor, porque aonde está o teu tesouro? Estar aqui nas coisas deste mundo ou naquilo que o Senhor guardou para nós no céu? Se você tem dedicado às coisas deste mundo, achando que pode agradar a Deus, você está com o seu amor preste a esfriar. Ou já está frio e você nem está percebendo. Eu mesmo estou aqui sentindo muito calor. E você pode estar aí sentindo muito calor. Mas o seu coração pode estar gelado. Insensível. Sabe, irmãos, quando Deus fala algo através de sua palavra, e parece que você está escutando um anúncio de uma rádio, ou uma propaganda, aquilo não queima mais o seu coração, seu coração está frio. Quando você não tem mais deleite pela palavra de Deus, quando uma má notícia não lhe faz dobrar os seus joelhos, você está frio. Quando um problema na sua casa está acontecendo, e você não se mobiliza para, no mínimo, orar, seu coração está frio, o seu amor se perdeu. Quando você ver um irmão seu padecendo e você dar as costas, o seu amor está frio. Você está se perdendo. Quando você prefere mais as coisas de lá do que daqui, o seu amor se perdeu, está frio. O amor de quase todos esfriará, mas os que perseverarem até o fim serão salvos. Vocês querem ser salvos, irmãos? Como anda o seu amor? Ele se encontra frio ou aquecido? Porque isso é um sinal que Jesus está voltando e que você não subirá com ele. Você será colocado à esquerda. Pois depois do capítulo de número 24, no capítulo de número 25, Jesus vai falar algumas parábolas e vai chegar num ponto em que ele irá dizer: naquele grande dia, quando ele vier, ele enviará os seus anjos. E os seus anjos separarão os seus, os de coração aquecido, para a direita e os frios para a esquerda. E muitos dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome eu fiz várias coisas. E nós ouviremos dele: eu não vos conheço. Portanto, irmãos, alertem-se no que vocês estão fazendo, pois esse sistema mundano, pecaminoso, onde tudo que é colocado diante de nós serve para satisfazer a nossa carne, não nos conduz a Deus. Qualquer tecnologia que se levanta com uma boa intenção, lá no fundo, quer lhe tirar da presença de Deus. Você vê coisas assim pequenas, simples, que lhe tiram da presença de Deus. Você perde tempo com coisas que depois de passar 10, 15, meia hora, 1, 2 horas, no final, nada daquilo satisfez o seu coração, não lhe fez chorar pelos seus pecados, não lhe fez amar mais o seu cônjuge, não lhe fez lembrar de situações difíceis que irmãos estão passando, e você simplesmente ignora. O seu amor está frio. Estamos como a igreja de Éfeso, com muita doutrina, mas sem amor. Por conta da iniquidade, o amor de muitos esfriará. Eu lembro que antigamente os programas que davam notícias policiais
tinha um certo horário para começar. Agora é o dia inteiro. E é cada notícia pior do que outra. Uma morte pior do que outra. E aquilo ficou banal. Morre tal pessoa, aí ninguém se comove. Apenas quando é algo extremamente absurdo é que a nação ou uma comunidade se levanta para se atentar. Será, irmãos, que os dias de hoje são dias mais fáceis de viver na presença de Deus do que antigamente? Antigamente as pessoas acordavam logo cedo, já começavam a trabalhar, dedicavam-se parte do seu dia para o trabalho, voltavam cedo para a sua casa. Se tivesse luz, estava ali, mas se não tivesse, dormia logo cedo. Os filhos se acomodavam na casa. As pessoas liam mais. Eram dedicadas a várias ciências. Os homens que eram instruídos estudavam teologia, ciências exatas, humanas, música. Hoje, os irmãos, os jovens querem ver coisas de videogame. Querem virar a noite jogando. Meninas querem ver coisas de maquiagem. Homens querem olhar coisas de carro. Mulheres querem ver roupas, comidas. Perdem tempo com coisas fúteis. Irmãos, Jesus está voltando. E você só tem essa vidinha aí para viver para Ele. A iniquidade, irmãos, tem crescido. Coisas que eram certas estão sendo erradas nos nossos dias. O que será das próximas gerações se Cristo não voltar logo? A segunda resposta acerca dessa influência do mundo é que a igreja ela pode estar sendo enganada por uma falsa ilusão de que está adorando ao Deus verdadeiro. Você pode estar achando que está adorando a Deus da Bíblia, mas você pode estar adorando a um Deus que você criou na sua cabeça. Na primeira carta de João, no capítulo de número 3, verso 11 e 12. Esse texto foi o texto que me motivou a expor esse tema para nós. Primeira carta de João, capítulo 3, verso 11 e 12. Diz assim: Porque a mensagem que ouvistes desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más. E as de seu irmão justas. João, o apóstolo João, ele utiliza o exemplo de Caim para nos dar o norte acerca de como nós devemos amar. Existe um mandamento, no verso de número 11, que esse mandamento é conhecido de nós. Qual é o mandamento? Que amemos uns aos outros. Esse é o mandamento. E esse mandamento, ele resume a lei do Senhor. Se você quer cumprir a lei do Senhor, ame o próximo. Ame a seu irmão. E ele dá-nos um exemplo na condição negativa. Amem uns aos outros, não segundo Caim. E como foi que Caim amou, ou, no caso, odiou a seu irmão? Vamos abrir rapidamente em Gênesis, capítulo número 4. Eu irei adiantar por conta do nosso tempo. Caso você não encontre, você pode apenas ouvir. Verso 1 diz assim: Coabitou o homem com Eva, sua mulher,
Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue de teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a tua força. Serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: é tamanho o meu castigo que já não posso suportá-lo. Eis que hoje me lanças da face da terra e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será vingado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que o não ferisse de morte, quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Havia uma promessa feita pelo próprio Deus a Eva, que de um dos seus descendentes nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Eis aí a primeira história dos filhinhos de Adão e Eva. O seu primogênito, como lemos, Caim, foi concebido e logo após, segundo o texto, Adão e Eva teve seu filho Abel. O texto vai nos dizer que Abel era pastor de ovelhas e Caim era lavrador. A partir do verso número 3, é dito que depois de uns tempos, como era de costume, esses dois filhos de Adão e Eva se colocam diante de Deus para prestar culto, para prestar adoração, para fazer um sacrifício a Deus. Essa ideia não é explicada por Moisés. Ele não tem necessidade e ele não precisa explicar. Mas entende-se que esses dois filhos aprenderam com seus pais que em algum tempo, que nós não sabemos qual, era necessário que eles se colocassem diante de Deus e apresentassem a Deus culto, adoração, sacrifício. Nós vamos ver algo semelhante, pois aqui nesse tempo não havia a lei, que instruía como nós deveríamos adorar a Deus, nas formas, nas maneiras, nos tempos, nas vestimentas, na alimentação, no proceder civil, no casamento, na compra e venda de negócios. A forma como nós deveríamos adorar a Deus. Aqui não havia lei. Mas havia o conhecimento de Deus que já vinha sendo passado de pai para filho. Sendo assim, eles sabiam que deveriam fazer isso em um certo tempo. Nós vemos um outro exemplo semelhante em Jó. Jó, o livro de Jó, ele se registra exatamente nesse período antes de Abraão ou pós-Abraão, com pouco tempo distante. Vai haver discordâncias em alguns teólogos. E o que é que acontece com Jó? Jó, quando viam que os seus filhos estavam fazendo as suas festas e se reunindo, o que ele fazia? Ele se levantava de madrugada, orava pelos seus filhos e apresentava
sacrifício. Os santos homens de Deus, aqueles que temiam a Deus, apresentavam a Deus adoração, sacrifícios, ofertas ao Senhor. E aqui não é diferente. Se encontra Caim e Abel ofertando ao Senhor. E o texto vai dizer que Abel oferta das primícias de seu rebanho e da gordura deste. Essa é a oferta de Abel. E Caim vai ofertar ao Senhor do fruto da terra. Alguns teólogos vão entender como se o tipo de oferta que Abel ofereceu é o que agradou a Deus, pois as ofertas que Deus exigiu no futuro, no tempo da lei, eram os sacrifícios de animais, pois Abel ofereceu ovelhas, pois ele era pastor. E Caim, como era lavrador, ofereceu das coisas da terra, frutos, cereais, enfim. Mas a questão aqui tem a ver com as primícias. Abel, ele ofereceu as primícias ao Senhor. O primogênito, a primeira coisa, a melhor parte, o melhor tempo é para o Senhor. Caim, ele ofereceu as coisas que haviam lá. E o texto diz que Deus se agradou de Abel e de sua oferta, e não de Caim. O texto não diz que, se por acaso Caim viesse oferecer das primícias dele, que Deus não aceitaria. O texto também não diz se isso foi a primeira vez que eles fizeram. Pode ser que eles já tinham apresentado ao Senhor algum sacrifício. Mas nesse aqui ocorreu isso. Mas só que há um detalhe, irmãos. Desde o início da história da humanidade, Deus separou dois povos. Aqueles que temem ao Senhor e aqueles que não temem. Aqueles que têm o seu coração aquecido e aqueles que estão frios. Aqueles que entregam ao Senhor de todo jeito, que fazem de toda forma. E aqueles que ofertam as primícias, o melhor, a gordura ao Senhor. Então você, irmãos, pode estar querendo apresentar a sua adoração ao Senhor, vivendo uma vida falsa, pois o seu amor está frio. Porque o mandamento que diz lá em João, no capítulo 3, verso 11, é que nós devemos amar uns aos outros. E você pode estar amando o seu irmão como Caim. E como foi a forma que Caim amou ao seu irmão? Ele matou o seu irmão. E o que Jesus nos ensinou no Evangelho de Mateus, no capítulo número 5? Que se por um acaso apenas pensarmos com ira contra o nosso irmão, nós já somos considerados diante de Deus homicidas. Não basta você puxar o punhal ou apertar o gatilho e a pessoa falecer, que você se tornará um assassino. Basta você se irar, basta você odiar, você já é um assassino diante de Deus. Essa é a forma que nós não deveremos amar o nosso irmão. E um amor frio, aquele que está com seu coração frio, ele não terá forças para amar ao seu irmão. A adoração a Deus, ela está baseada, irmãos, na observação dos mandamentos. Como eu posso dizer que eu adoro a Deus se eu não observo os seus mandamentos? Como eu vou dizer que vivo em pecado e Deus recebe a minha adoração? É impossível. Não podemos adorá-lo se não obedecê-lo. Não poderemos obedecê-lo se nós não amarmos. Eu não posso amar a Deus se eu não consigo amar o meu irmão. Veja a linha de raciocínio. Para adorar a Deus eu preciso obedecê-lo. Para obedecê-lo eu preciso amá-lo.
E para amá-lo, eu preciso amar o meu irmão. Pois é impossível que alguém diz que ama a Deus que não vê e odeia o seu irmão que vê. E isso pode ser que aqui em nosso meio não haja nenhuma rixa ou partidarismo. Mas possa ser que você tenha um entrave com alguém do seu trabalho. Com um vizinho seu, com seu próprio marido, ou com seu filho. Não importa. Se encontras a tua vida nessa situação, o Senhor Jesus nos diz: vai a teu irmão, reconcilia-te primeiro com ele e volta e traz a tua oferta. Você pensa que estando irado, odiado, em desavença com alguém, Deus irá receber a sua adoração? Você está frio. Você não sentiu o Espírito bradando ao seu ouvido? Você não consegue ver o sangue em suas mãos? Você pode estar, sim, vivendo uma falsa adoração, achando que está agradando a Deus, por não estar o obedecendo. E por fim, qual a influência que esse mundo exageradamente iníquo pode gerar no esfriamento do amor à igreja? O amor é esfriado pelo pecado. Em contrapartida, ele é aquecido pela obediência. Você quer saber se naquele grande dia você será salvo? Persevere no amor. João capítulo 15, a partir do verso de número 9. É um texto que já foi exposto na escola dominical, mas será necessário a gente relembrar. João 15, verso 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fazei o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos. Porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto perdides ao Pai em meu nome eu vou-la conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Essa palavra, ela é doce para alguns e para outros é fel. Ela é doce porque ao olhar para essas sentenças que Jesus nos diz, através do apóstolo João, ela nos faz ver se estamos registrados, contidos, se somos de fato amigos de Jesus ou não.
Pois eu não posso dizer que eu sou amigo de Jesus, que eu sou seu discípulo, que eu sou o seu servo, assim como um dia, ou todos, ou a maioria que levantou dizendo que Jesus seria o seu Senhor e Salvador. Eu não posso dizer que eu o amo, eu não posso dizer que amo meu irmão apenas por palavras. Eu preciso obedecer a Cristo, fazer o seu mandado, não minimizar situações, não valorizar algumas coisas e denegrir outras. Precisamos viver a palavra toda, o mandamento todo. Se o mandamento diz, perdoai-vos uns aos outros, 70 vezes 7, perdão, irmãos. Para que permanecer com o coração rancoroso, amargurado por circunstâncias passadas? Se o mandamento nos diz, vai dar fruto, anunciai, proclamai, porque estamos apenas sentados, não estamos indo fazendo o ide do Senhor. Se o Senhor nos chama a viver a sua palavra, a exercer os dons que Ele nos concede para a edificação da igreja, por que se manter ainda inerte? Com certeza é porque o seu coração está frio. Irmãos, veja o perigo. Se o seu coração estiver frio, você não estará perseverando no amor. Sendo assim, você não será salvo. Porque na realidade você nunca o conheceu. O que Mateus fala no capítulo número 24, só nos mostra quem de fato somos nós. Irmãos, essas são palavras de Jesus, de que quase todos terá o seu amor esfriado. E eu pergunto a você, você está firme da mesma forma do dia que você o viu e o conheceu? Você tem orado da mesma maneira, na mesma intensidade? Você tem se dedicado, doado o seu tempo da mesma forma? Isso é um alerta. O seu amor pode estar esfriando. E essa palavra, irmãos, ela foi primeiro para mim. Pois o amor precisa reaquecer. Não podemos ficar da mesma forma. Quando ouvir a voz doce do nosso Mestre nos chamando, não façamos como a noiva lá de Cantares, da qual o seu noivo que se adornou e se preparou para ter com ela em seu leito, chega e toca na maçaneta da porta, e a noiva se encontra dormindo. Não se encontra preparada para ter com seu noivo. E o noivo toca na maçaneta e bate na porta e chama pela noiva, e a noiva está dormindo. Mas quando ela acorda, ela sente o cheiro do seu noivo na maçaneta, mas ele não está mais lá. A noiva está dormindo. Irmãos, o maior sinal de que nosso amor está esfriando é a nossa pouca oração. Porque orar é estar com Deus. É ouvir o Senhor e falar com Ele. É poder sentir a sua presença. E provar o seu sabor lendo a sua palavra. É poder ouvir dele não palavras doces, vangloriando, falando as bondades que há em mim, mas é ouvir dele, filho,
tu está errando nisso. Filho, cuidado por esse caminho. Filho, tenha cuidado. Alerte-se. Ó, irmãos, como o Senhor ama o seu povo. Porque quantas vezes nos desviamos do Senhor e mesmo assim esse Deus amoroso fala e faz com que o nosso coração se reaqueça. Nessa tarde, eu tive uma experiência muito interessante. Eu queria utilizar ela como ilustração para nós. Como de costume, em algumas vezes, nos finais de semana, lá em casa, a gente gosta de assar carne. Vocês gostam de assar carne, irmãos? É bom. Muita picanha. É difícil. E a gente gosta de assar no carvão. Chegando hoje, encontrei a churrasqueira com carvão da outra vez que assamos. Então eu olhei para o carvão assim, bati na churrasqueira, o pó desceu, ficou ainda umas pedrinhas de carvão. Eu falei, rapaz, eu vou fazer o fogo em cima dessa cinza mesmo. Preparei. Eu usei óleo, usei gordura de porco, usei azeite, usei álcool e o fogo não pegou. Abanei, fiz de tudo e o fogo não pegava, irmãos, por conta da cinza. Para o fogo aquecer, é preciso tirar a cinza. Na mesma, assim que eu abanando com toda a força para aquele fogo pegar, que eu me alertei a isso, eu joguei a cinza fora, limpei o lugar, coloquei de novo o carvão, coloquei o papel, coloquei o combustível, toquei fogo e o fogo pegou. Depois que tudo isso aconteceu, o Senhor bradou o meu coração. Mesmo com toda essa mensagem pronta, o Senhor falou diretamente comigo. Para que o seu amor aqueça, é necessário tirar a cinza. É necessário tirar a cinza, porque o fogo não pega. Pode testar, irmãos, o fogo não pega. Porque a cinza é fria. Os carvões velhos não pegam mais fogo. Possa ser que o seu coração esteja assim, cheio de cinza. E você quer tocar fogo direto toda vez. E não está pegando, e você... então não vou assar mais carne, não, vou fazer outra coisa. Eu estava prestes a pedir um comer em algum canto. Mas quando o Senhor me alertou, eu fiz, é a cinza o problema. Qual é a cinza que está no teu coração, que está impedindo de que o amor do Senhor seja aquecido em ti? Jogue fora. Jogue fora tudo isso que está impedindo do seu coração ser aquecido. Mas você pode até não ver a cinza. Eu vi a cinza, eu estava olhando para ela e não percebi. Nós precisamos pedir ao Senhor discernimento, que o seu Espírito venha falar conosco, para nós estarmos entendidos do aonde nós estamos errando, para que o nosso amor venha ser aquecido mais uma vez. Pois o Senhor quer aquecer o seu coração. O Senhor não quer que você seja quase todos que tiveram seu amor esfriado. O Senhor quer que seu amor permaneça firme nele e persevere até o fim. Portanto, irmãos, de forma aplicativa, eu recomendo a todos nós
que venhamos encontrar o que é que está nos deixando distraídos. E ao observar o que você tem se distraído, isso pode ser com qualquer coisa. Qualquer coisa pode tirar a nossa distração da presença de Deus. Que você possa se arrepender rapidamente e voltar-se a cumprir o mandamento do Senhor. Veja o que é que você tem se distraído. Deixe para trás, se arrependa e volte para o Senhor. Pondere acerca da forma como você está cultuando ao Senhor. O culto ao Senhor não começa às 6 horas. Começa quando você abre os seus olhos de manhã. Começa no seu lar, com a sua família, na sua mesa, no café da manhã. Na hora que você vai tomar banho, na hora que você vai se vestir, na hora que você vai sair de casa, na hora que você vai tratar com o seu vendedor, ou com o seu cliente, ou com o seu vizinho. Em qualquer momento do seu dia, é o seu culto, o seu corpo é o templo que irá adorar a Deus. Então, pondere a forma como vocês têm se apresentado diante de Deus, porque isso também vai afetar e esfriar o seu amor a Deus e o amor ao seu irmão. Portanto, irmãos, fica para nós o questionamento. O seu amor, ele está frio ou ele está aquecido? Oremos ao Senhor. Senhor, queremos nos apresentar, ó Deus, diante de Ti. E, ó Deus, Tu nos conheces. Sabe como cada um de nós se encontra nessa noite. Te pedimos, ó Senhor, humildemente, que Teu Espírito, ó Senhor, passa-nos em revista. E fale-nos, ó Senhor, não aqui, mas lá, Senhor, no lugar secreto, aonde estivermos com o Senhor. Fale-nos, Senhor, aonde nós estamos falhando, para que nós não venhamos ter, ó Deus, o nosso coração frio, o nosso amor por Ti, pelos irmãos, mas torna-nos, ó Senhor, uma igreja viva, cheias de dons, cheia de discernimento do Senhor, com o coração aquecido para proclamar o Teu Evangelho aos perdidos, que amam uns aos outros, que não desejam, ó Senhor, viver uma vida de pecado, mas querer viver em santidade. Deus, perdoa o pecado do Teu povo e ajuda-nos, ó Senhor, a viver a Tua palavra. Essa é a nossa oração, ó Senhor, no nome de Jesus.